Bom dia a todos e a todas do terceiro período do curso de Teologia matutino da Faculdade Boas Novas. Eu gostaria de estar gravando dois vídeos, um acerca do capítulo Os Mestres da Igreja, de Justo Gonzalez, e o outro sobre a perseguição no século III, que eram dois textos que faziam parte de um seminário que nós estávamos fazendo. E eu gostaria de deixar aqui algumas explicações gerais para ajudar vocês no desenvolvimento das atividades que eu pedi. O capítulo Os Mestres da Igreja apresentam 4 distintos autores, habilidosíssimos, como o próprio texto diz, notabilíssimos escritores cristãos da igreja primitiva, ainda ali no segundo século da vida da igreja e terceiro. É muito importante olhar para os mestres da igreja compreendendo o contexto onde eles estão vivendo. O que está acontecendo no desenrolar daquele tempo? Uma igreja que era praticamente marginalizada, e aqui a igreja que eu estou falando são realmente pessoas que estavam crescendo, se multiplicando, espalhando-se por todo o Império Romano, com uma nova fé que era ilícita para aquilo que Roma considerava, era uma religião ilegal segundo o Império, e que 90% dela era composta de pessoas, dos desvalidos da terra, de pobres, de escravos, de pessoas que tinham profissões da baixa sociedade romana mesmo. E nós vemos uma igreja se desenvolvendo com uma força incrível, apesar de todas essas limitações. Compreendemos bem que nesse contexto há 2 tipos de ataques contra este movimento. O primeiro é muito interno, como Earl Keynes diz. Ele está atacando, um movimento que ataca a igreja internamente por meio daquilo que será chamado posteriormente de heresias, ou seja, o desvio da fé absolutamente essencial e básica que aqueles discípulos, que aquele movimento receberam dos apóstolos no passado. Então essas heresias elas tinham a ver com a negação de que Jesus Cristo havia realmente nascido em um corpo humano, havia a relação de que ele era uma alma, um ser já criado adulto, a negação do próprio pecado, a negação do inferno e de outras questões mais próprias ali do ambiente de formação do pensamento da igreja. A negação da própria encarnação se tornava uma coisa muito crítica, porque a necessidade de Jesus ter vindo como ser humano está justamente nessa questão de que ele carregou sobre si os pecados de todos os seres humanos, e dessa forma nós tivemos por meio da sua morte a substituição dos nossos pecados, a sua morte substitutiva, por assim dizer. E ao mesmo tempo negá-lo como Deus implicava em dizer que nós não fomos salvos por Deus, mas por uma criatura de Deus. Então essas questões elas começaram a fazer parte da discussão teológica daquela igreja, que pouco tinha e não tinha como se defender. Então já aprendemos nas aulas anteriores que essas heresias serviram para que a própria ortodoxia fosse criada, para que o próprio caminho reto das doutrinas cristãs se desenvolvesse. E nós temos 4 mestres que começaram a aparecer, e o nosso autor Justo Gonzalez poderia ter escolhido tantos outros, mas escolheu 4: Irineu de Leão, Tertuliano de Cartago, Clemente e Origen de Alexandria. Esses 4 pensadores, eles têm características distintas, que nós poderíamos já de cara apontar que são 3 tendências teológicas que passaram a existir nesse desenvolvimento do pensamento cristão, que era o modo como a igreja vai começar a dar resposta, tanto internamente como externamente, porque externamente o ataque era a perseguição, era o Estado romano, eram as próprias ideologias e filosofias daquele tempo que faziam frente ao avanço do pensamento cristão, e dessa forma esses 4 mestres foram úteis. O primeiro deles, que é Irineu de Leão, é, por assim dizer, considerado um verdadeiro pastor, porque ele é aquele primeiro pensador que vai realmente desenvolver uma teologia de proteção doutrinária do seu rebanho.
Ele vai começar a atacar todas as doutrinas, como nós aprendemos do gnosticismo, as heresias que vinham do docetismo, desse ambiente carregado de divisão que a igreja estava vivendo ainda, e ela tinha que se manter unida. E o pastor, o verdadeiro pastor, deve ter duas varas, como disse um certo pensador. Ele deve ter a vara tanto para pastorear, para encaminhar o caminho das ovelhas, proteger ali o caminho das ovelhas, como deve ter a outra vara, que é para afugentar os bodes ou os lobos. Então, isso Irineu de Leão fez muito bem, desenvolvendo as doutrinas como a encarnação, a defesa que ele fez sobre o verbo, diante de todos os ataques que estavam acontecendo acerca da pessoa de Jesus. Então ele vai começar a defender a doutrina essencialmente pura do Evangelho e, por assim dizer, teve um espaço valoroso na história da teologia cristã. O outro pensador é Clemente de Alexandria e, por conseguinte, Orígenes de Alexandria, que é uma extensão do seu mestre, né? Clemente e Orígenes de Alexandria. Muito importante notar a questão dessa cidade. Essa cidade ela é considerada ali nesse contexto de 2º, 3º século o pináculo da intelectualidade do mundo antigo. Então, a Alexandria está ali localizada ao norte do Egito, está em contato com todo o mundo da época, trocando informações de todas as ordens, filosofias múltiplas, muitas religiões. Havia um diálogo muito múltiplo de todas essas correntes filosóficas, inclusive. Então ali eu digo que, de algum modo, aprove a Deus, por assim dizer, desenvolver essa articulação filosófica para o bem da igreja. Pensadores que vão começar a atuar não tanto no pastoreio interno da igreja, da comunidade igreja, mas também no direcionamento do ataque, ou melhor dizendo, das defesas que o pensamento cristão deve ter ante os ataques de fora da igreja. Aquilo que constituía, inclusive em última instância, ataques e perseguição contra os cristãos. Então esses homens eles vão começar a desenvolver uma intelectualidade notável para defender a fé de todos esses ataques. Então Orígenes e Alexandria representam essa percepção, essa extensão da compreensão do que é atuar na sociedade, mantendo o discurso de fé, mantendo o discurso essencialmente das verdades do Evangelho, mas que também se articula e que faz correlações com o mundo pagão, e isso começa a ser novo na história da igreja, embora eles tivessem muito o que respaldar nessa ação, lembrando-se até mesmo de Paulo quando esteve em Atenas, no capítulo 17 de Atos. Orígenes foi um grande notável, foi, como os autores dizem, maior do que o seu mestre. Escreveu mais de 6.000 obras, e é incrível, dessas 6.000 apenas 800 permanecem no nosso mundo atual, e nem todas, a maioria delas não foram traduzidas por português. Mas a intelectualidade, a capacidade que ele tinha, e lembrar que ele por muito pouco não foi morto, por vontade própria, né, de se entregar ao martírio quando soube que seu pai havia sido martirizado na perseguição de Sétimo Severo. Então, Orígenes de Alexandria é um notável pensador da academia, da relação com o mundo que precisa dialogar com todas as filosofias. E a última tendência está no Tertuliano de Cartago. A cidade também diz muito, né? Não é de fala grega, é de fala latina. Tertuliano de Cartago representará então a ortodoxia, o resguardo da tradição, daquilo que realmente vai ser construído de um modo muito prático, o menos filosófico possível. Aliás, Tertuliano é contra o uso da filosofia para se afirmar as verdades de Deus. Ele chegou a dizer que a filosofia e a razão são a origem de todas as heresias. Né? Quer dizer, a filosofia é a origem de todas as heresias. Foi o que Tertuliano chegou a dizer. Ao mesmo tempo que Orígenes de Alexandria chegou a dizer que não, que a filosofia poderia ser a cura para as heresias. Então há esse debate. É muito importante observar essa unidade
que a igreja vai possuindo, mas também na sua diversidade, na sua maneira de pensar, que nunca pode ser só de um modo. A igreja não pode, em hipótese alguma, na relação com o mundo, inclusive, ter uma única maneira de pensar. Ela deve ter uma única maneira de pensar em relação à fé que Deus lhe deu, em relação ao amor, aquilo tudo que foi plantado nos corações humanos. Isso sim, devemos ter o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de agir, o mesmo modo de viver a vida cristã. Mas com relação ao mundo, às escolas filosóficas, ao mundo político, social, as nossas opiniões vão sempre divergir, e isso é próprio de um reino que é composto por gente diferente, de etnias diferentes, de culturas diferentes, de nações e línguas diferentes, mas que possuem o mesmo Senhor. É muito importante, a partir da reflexão desses autores, perceber e correlacionar a função deles no tempo deles, mas para hoje, que nós estamos vivendo um momento que nós precisamos de unidade da igreja, precisamos que a igreja esteja una no propósito que é desenvolver o reino de Deus, manifestar o reino de Deus, mas que também vai ter as suas peculiaridades, as suas diferenças, e elas devem ser todas respeitadas. Dessa forma, eu apresento esse capítulo, Os Mestres da Igreja. Espero que tenha servido para que todos vocês entendam melhor o assunto. Estou aberto a perguntas, questionamentos ou comentários. Um grande abraço a todos e a todas.